O Comitê Judiciário da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, que equivale à Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados em Brasília, aprovou hoje pela manhã um projeto de lei que, na prática, permite barrar Alexandre de Moraes de entrar no país ou até mesmo deportá-lo, se for o caso. Essa notícia que os fãs da ditadura enrustida não gostariam de ouvir. O Comitê Judiciário da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, que equivale à Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados em Brasília, aprovou hoje pela manhã um projeto de lei que, na prática, permite barrar Alexandre de Moraes de entrar no país ou até mesmo deportá-lo, se for o caso. O texto, chancelado por deputados do Partido Republicano, e detalhe, hein, alemão, e também um deputado do Partido Democrata, o representante de Maryland, votou com os republicanos, tá? Esse projeto ele avança agora para análise do plenário, que é controlado pela legenda de Trump, que tem a maioria republicana. O projeto foi protocolado em setembro do ano passado, setembro de 2024, no contexto da suspensão do X no Brasil. O texto votado torna inadmissíveis e sujeitos à deportação agentes estrangeiros que venham a infringir o direito de liberdade de expressão por meio de censura a cidadãos dos Estados Unidos. Professor Marcelo Suano, qual é a chance, agora parece que está perto, disso realmente acontecer? E não vai partir nem do executivo. Vão poupar o governo Trump desse impasse diplomático, não? Primeiro, as ações foram muito bem coordenadas, tá? Isso está sendo muito bem feito. O Congresso norte-americano, o que ele fez agora? Ele está seguindo aquele protocolo que uma vez eu citei aqui, Pavinato. Como que são as ações que o governo norte-americano adota quando ele tem algum problema com um país ou com determinadas autoridades, ou quando ele vê que o país está se tornando um inimigo do Estado americano e não do governo americano. Eles não se preocupam com o governo, se preocupam com o Estado. E o Brasil estava se comportando como inimigo do Estado. Primeiro eles identificam as personalidades que possam trazer problemas. Aí eles fazem sanções internas contra essa personalidade. Depois eles aplicam sanções diretas, muitas vezes sanções econômicas. E eles bloqueiam bens, bloqueiam ativos, eles fazem tudo aquilo que é necessário para dizer: Vossa Excelência é uma persona não grata aqui no nosso país. Se porventura vier aqui, será recolhido e terá que prestar contas diante da justiça americana pelos crimes que possam ter cometido, os delitos quaisquer que sejam em relação ao Estado americano. Esse é o primeiro ponto. Então, para fazer isso, é óbvio que o governo norte-americano poderia fazer diretamente por intermédio do executivo, mas tendo sido feito no legislativo, a força é muito maior, porque cria uma vinculação direta para as ações do governo Trump, deixando-o isento, dizendo: isso agora já não é mais uma relação entre governos, ou a possibilidade de se indicar que o problema é entre o Alexandre de Moraes e o Elon Musk, que são personalidades físicas, são pessoas físicas. Não. Agora são personalidades que estão atuando e prejudicando o relacionamento entre os estados. O ponto é grave. Agora, o problema todo é que aqui no Brasil será feita uma desculpa básica, dizendo que ele está sendo perseguido porque ele representa a defesa contra a extrema-direita mundial, porque já é o que ele fez lá no discurso lá na USP, que foi um discurso tolo, pífio, de baixo nível, com baixo conhecimento teórico, baixa definição técnica e definição conceitual. Mas será essa narrativa? O problema todo, que aí é o que mais me interessa, tá? É algo que o Alexandre de Moraes precisa entender. Primeiro, ele não pode mais recuar.
Mas quando você tem um grupo em que todo o grupo começa a ser afetado, neste grupo eles começam a cortar cabeças. Por quê? Porque alguém que botou foi além do que poderia e está trazendo riscos para a execução, para o controle, para os benefícios deste grupo que está usufruindo das benesses do poder. O Alexandre pode vir a ser a cabeça a ser cortada pelo grupo que aí está, em função dos desdobramentos do que ocorrerá nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, passou agora, certamente passará em plenário. Significa o quê? Será aprovado. Essa aprovação está dizendo certa personalidade no Brasil, e ele é a primeira, não será o único. Essa personalidade no Brasil é um ator, um agente contra o Estado americano. Logo, ele será punido se porventura colocar as mangas de fora contra o nosso país. Isso se desdobrará. E o Alexandre de Moraes vai fazer aquilo que ele quer. O que ele quer? Criar um problema na relação entre Estados, Brasil e Estados Unidos. Não à toa ele está querendo botar o Itamaraty. Mas dentro do Itamaraty, está todo mundo olhando e dizendo, isso será uma bobagem. Não é porque nós não temos força, é porque nós estaremos lutando por uma causa que não é justa. Mesmo no Itamaraty, porque mesmo entre aqueles que estão fazendo coisas erradas, eles podem fazer coisas erradas, mas eles não são estúpidos. Eles percebem quando o negócio chegará neles. Então, o Alexandre de Moraes não está com seus dias contados. Eu acho que não é isso. Mas ele vai começar a gaguejar, porque ele vai começar a ver que o seu poder não é absoluto. No máximo, ele é um anjo que resolveu peitar Deus. Ele não é o próprio Deus. Olha, eu queria chamar a atenção para a proposta que vai para o plenário agora, para o nome dela, que em português seria sem censores em nosso território. E em relação a ele estar ou não com os dias contados, professor, em relação a essa questão de poder ou não entrar nos Estados Unidos, eu acho que ele está com os dias contados, sim. Lá, mas não aqui. Sim, em relação a isso. Aqui. Mas aí que está o Mas olha, detalhe. você vê, só estou completando. Sim. Instantes depois da aprovação, o Escritório de Assuntos do Hemisfério Ocidental do Departamento de Estado norte-americano foi às redes sociais para mandar um alerta ao Brasil. Abre aspas. Respeito pela soberania é uma via de duas mãos com todos os parceiros dos Estados Unidos, incluindo o Brasil, afirmou a diplomacia americana no X. Abre aspas de novo. Bloquear acesso à informação e impor multas em empresas sediadas nos Estados Unidos por se recusar a censurar pessoas vivendo nos Estados Unidos é incompatível com valores democráticos, incluindo a liberdade de expressão. Então, logo depois foi mandado esse recado aí pelo X. Mas só para concluir, para deixar claro, mas isso eu tenho falado há um bom tempo quando eu digo que o problema todo ele está mexendo com as empresas americanas, e ele foi muito além quando ele quis desrespeitar o sistema jurídico norte-americano. Ele simplesmente trabalhou todo. Qual é a grande questão? Isso significa o que? Apenas que ele está nos Estados Unidos, ele corre riscos. Mas o problema é o que nós faremos aqui e qual é o time do Alexandre de Moraes. O time do Alexandre de Moraes não vai ser a oposição brasileira, por incrível que pareça. Talvez tenha um trabalho da oposição lá junto com os norte-americanos. Mas o time do Alexandre de Moraes, eu posso estar enganado, mas vai ser dado pelos seus pares que vão dizer para ele: você foi além do que devia, você está colocando em risco as benesses que nós temos, e eu não preciso falar nomes, você pode identificar vários, mas você está colocando em risco a estrutura, não se mexe com a estrutura, esse é o problema. O Alexandre de Moraes achou que ele é além da estrutura, não, tem uma máquina própria que está funcionando. Ele apenas começou a extrapolar o direito dele em relação a essa estrutura, por isso quem pode derrubá-lo não é nem a nossa oposição, nem os Estados Unidos. Os Estados Unidos são importantes pelo que eles estão fazendo, mas vai ser a própria estrutura. Ele vai acabar caindo por essa razão. Mas depois de um fortalecimento, com todos esses acontecimentos. Desculpa. Imagina, no ano passado, quando o Alexandre de Moraes bloqueou o X aqui no Brasil, eu lembro de ter dito aqui no Faroeste Brasileira que ele estava atrapalhando, arranhando, manchando a imagem do Brasil no mundo inteiro, porque o Elon Musk comprou a briga pelo X, o antigo Twitter. Ele tem simplesmente 219 milhões de seguidores e ele postava lá os desmandos do Alexandre de Moraes, em inglês e em português.
Para todo mundo entender no mundo inteiro. Muito bem, agora a briga é com o Congresso americano. Isso vai ter repercussão internacional maior ainda. E a imagem do Brasil de novo indo para o lixo. Se a insegurança jurídica gera um problema aqui dentro, para o nosso empresário, agora virou um problema internacional. E isso vai custar caro para a nossa economia. Algum comentário adicional? Nós já vamos voltar a falar dessa situação de merda, né? Vamos dizer, usar assim um português mais elegante, né? Dessa situação de merda, em especialmente a bosta das relações diplomáticas, que isso vai virar daqui a pouco. Não? Veja como estou elegante hoje, mas com esse negócio. O alemão, quem mais que caiu? Que estavam dizendo aqui, outra live, tem outra live? Não, foi só a gente. Foi só a gente. E ainda não temos. Eu fiquei tão preocupado com essa questão de saber que a gente não sabe ainda por que a Revista Oeste saiu do ar, enquanto nós falávamos dele, né? Do Alexandre de Moraes. O alemão tá no banheiro, ele esquece. Eu vou tomar o meu Ora Pronobis. Não, agora você enfia a buzininha debaixo dos caracóis dos seus cabelos. Então, primeiro C, você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente, porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir, segundo C é comentar, o terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela, a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens, você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou, e se puder, se quiser, se o seu bolso comportar, e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.